Bom dia, Senhor meu Deus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Jesus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Espírito Santo, maravilhoso. Povo de Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amados de Deus, todo homem e mulher que teme a Deus se humilha diante de Deus e clama por sabedoria. Amém? Estes não ousam seguir conselhos de homens, se não vir da parte de Deus. O homem que aconselha segundo a vontade de Deus, este sim deves ouvir, porque este não busca fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Amém? No Evangelho segundo a João, o nosso Senhor Jesus ele vai dizer assim, capítulo 6, versículo 38, o nosso Senhor Jesus ele vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é o único que em primeiro lugar faz a vontade do Pai. A estes deveis ouvir. Então, todas as vezes que você lê a palavra, busque a presença do Senhor Jesus. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus discernimento. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele sim, Ele faz a vontade do Pai. Se você buscar o nosso Senhor Jesus, Ele vai te mostrar o que você deve fazer para fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo de Deus estará com você, te ensinando como deve proceder para fazer a vontade do Pai. A palavra já diz que o nosso Senhor Jesus ele não buscou fazer a sua própria vontade. Ele buscou fazer a vontade do Pai. Amém? Assim, o homem que teme a Deus, ele se humilha, ele busca a presença do Espírito Santo. Ele clama a Deus e pede a Deus sabedoria para fazer a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos refletir em Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 35 em diante. Glória a Deus. Mas antes, vamos orar, pedir a Deus que nos dê discernimento sobre a palavra de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 35 em diante. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós clamamos ao Senhor, nos dê, Pai, sabedoria para cuidar dos filhos, das filhas. Oh, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, no nosso trabalho. Nos dê sabedoria no nosso trabalho. Pai, abençoa as mães, os pais que estão lutando para que os filhos venham andar no caminho certo. Pai, derrama teu Espírito Santo de sabedoria sobre essas vidas, ó Deus.
Abençoe-os grandemente, ó Pai. Pai, abençoa os governantes do nosso país. Derrama, Senhor, Teu Espírito sobre os governantes do nosso país. E aquilo que há de errado, ó Pai, em nome de Senhor Jesus, nós repreendemos. Que venha haver luz no nosso país. Que venha haver paz no nosso país. Que venha haver, Pai, discernimento daquilo que é bom. E todo mundo se afastar daquilo que é mal. Pai, derrama o Teu poder. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, essas vidas em o nome do Senhor Jesus. E nos dê discernimento, Pai. Nos dê discernimento na palavra que vamos ler neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o cárcere comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Glória a Deus. Esta foi a mensagem, amados de Deus, que nós lemos ontem. Estamos lendo novamente para dar início ao capítulo 17, que vai dizer assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César,
afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Versículo 9. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, eu disse aos irmãos no início da mensagem que todo homem e mulher que teme a Deus se humilha diante de Deus e clama por sabedoria. Ali Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus naquele lugar, em Tessalônica. Amém? Então ali muitas pessoas foram persuadidas e começaram a entregar o coração a este Deus maravilhoso que nós servimos. Mas é igual eu disse aos irmãos, se o homem e a mulher não seguir os conselhos de Deus, eles são tomados de inveja, como diz aqui na palavra. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, sempre que haver essas coisas acontecendo no mundo, essas pessoas elas não temem a Deus. Elas não buscam a presença de Deus para tomar as suas decisões. Elas fazem conforme, segundo a sua vontade. Amém? Elas não andam segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade de homens. Então ali eles se juntaram com pessoas de malandragem que está falando. Dentre a malandragem. Amém? Para alvoroçar a cidade, para que a verdade não seja dita. Amém? E todo homem que teme a Deus e busca os conselhos no Senhor para auxiliar o povo, estes não ousam seguir conselhos de homens, como Paulo e Silas estavam seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus. Estes, sim, devemos ouvir. O homem que aconselha segundo a vontade de Deus, este sim deves ouvir, porque este não busca fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Por isso que eu abri essa mensagem no início dizendo aos irmãos, porque aqui nós vemos pessoas que fazem tudo conforme, segundo ao que o homem manda, não segundo a que Deus está ordenando. Por isso eles pegaram pessoas dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçando a cidade. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem. E todo homem que não teme a Deus, ele não vai buscar fazer a vontade de Deus. Ele vai buscar fazer a vontade que é propícia a ele. Que é propícia a ele. Para ele se dar bem futuramente. Mas aquele homem que busca fazer a vontade de Deus, este sim deves ouvir. Amém? Glória a Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E medite nesta mensagem. Hoje nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 35, nós refletimos nele novamente para dar início ao capítulo 17 e entendermos melhor esta passagem. Amanhã estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, onde o título da mensagem diz:
Paulo e Silas em Bereia. Glória a Deus. Fica na paz e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.